No vídeo de ontem eu mostrei com exclusividade que a Casa Civil se negou a informar o quanto de dinheiro público foi usado ao longo dos meses do ano em alimentação no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Sob a alegação de que tal informação colocaria em risco a segurança do presidente, o governo decidiu omitir uma simples informação que mostraria se Lula realmente se preocupa com a parcela da população brasileira que passa fome ou se está abusando das regalias concedidas ao seu cargo e bancadas com dinheiro do povo brasileiro, inclusive daqueles que passam fome. Só que essa questão da fome no Brasil é muito mais profunda e esse é o ponto central de uma das principais narrativas mentirosas que Lula e seus apoiadores disseminaram ao longo de 2024. Na verdade, são duas narrativas sobre o mesmo tema. A de que o governo do PT havia acabado com a fome no Brasil em 2014 e a mais recente de que 24 milhões de brasileiros teriam deixado de passar fome no primeiro ano do atual mandato de Lula. Nós acabamos com a fome em 2014, quando eu votei tinha 33 milhões de pessoas passando fome, nós já tiramos 24 milhões e meio da fome e até 2026 nós vamos ter zero fome nesse país outra vez. Pois é, ambas as narrativas são mentirosas e eu vou apresentar aqui, agora, as provas para esclarecer isso de uma vez por todas. Vamos aos fatos. A fome não deixou de existir no Brasil em nenhum momento durante os governos do PT, não deixou de existir durante o governo Dilma em 2014, como Lula insiste em dizer. O que aconteceu, na verdade, foi que, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, uma entidade vinculada à ONU. Só que o critério utilizado pela FAO para que um país esteja fora do mapa da fome é que as situações de subnutrição ou subalimentação estejam afetando menos de 2,5% da sua respectiva população. No ano de 2014, 2,5% da população brasileira representava mais de 5 milhões de pessoas. Ou seja, mesmo que 5 milhões de pessoas ainda estivessem subnutridas no Brasil, o país ainda assim não estaria mais no mapa da fome da FAO, por conta dos seus critérios de avaliação. Mas não é só isso. Eu já mostrei algumas vezes anteriormente aqui no canal esse gráfico aqui, que tem como fonte 3 entidades brasileiras, Vigisan, PNAD e POF. Os dados mostram que, em seu menor número, que foi em 2013, o Brasil ainda tinha 4,2% da sua população em situação de insegurança alimentar grave. Insegurança alimentar grave significa estar passando fome, de forma severa, por sinal. E 4,2% da população em 2013 representava mais de 8 milhões de pessoas. Ou seja, mais de 8 milhões de pessoas estavam passando fome, de forma severa, no período em que Lula e seus aliados afirmam que ela havia deixado de existir no país. Portanto, é mentira que o PT acabou com a fome no Brasil. Em relação à narrativa mais recente, a de que Lula assumiu a presidência do país com 33 milhões de pessoas passando fome, que o seu governo já tirou 24 milhões de pessoas dessa situação no primeiro ano, a mentira é ainda mais grave e eu vou explicar por quê. Primeiro ponto, para sustentar essa narrativa, o governo está comparando pesquisas diferentes. Os dados de 2022 são da ONG Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, feita ainda no contexto da pandemia, por sinal. Os dados de 2023 são do IBGE, que além de ser uma instituição diferente, com parâmetros diferentes de análise, ainda passa por um escândalo com denúncias feitas pelos próprios servidores contra a gestão de Márcio Postman, o presidente indicado por Lula ao cargo, e isso tem deixado cada vez mais evidente que o Instituto passou a trabalhar de forma tendenciosa em favor do governo Lula. Só que ainda tem um segundo ponto, que ao meu ver é o mais importante e eu preciso levantar ele aqui. A própria FAO, a mesma organização vinculada à ONU, que é utilizada por Lula como base para a primeira mentira, a de que o PT acabou com a fome no Brasil em 2014, em seus relatórios mais recentes aponta uma realidade muito diferente do que essa narrativa que o governo Lula está usando agora. Nos relatórios sobre o estado de segurança alimentar e nutricional no mundo, publicados anualmente, a FAO aponta que, no Brasil, no período entre 2020 e 2022, o número de pessoas subnutridas era de 10,1 milhões e o de pessoas em situação de insegurança alimentar severa era de 21,1 milhões. No relatório do ano seguinte, publicado em julho de 2024, a FAO aponta que, no período entre 2021 e 2023, o número de pessoas subnutridas no Brasil era de 8,4 milhões e o de pessoas em situação de insegurança alimentar severa era de 14,3 milhões. Ou seja, na comparação entre os períodos de 2020 a 2022 e 2021 a 2023, houve redução de 1,7 milhão no número de pessoas subnutridas e redução de 6,8 milhões no número de pessoas em situação de insegurança alimentar severa. Mesmo que esses números
números fossem somados e ainda multiplicados por 2, não chegaríamos nem perto desses supostos 24 milhões da narrativa do governo Lula. Portanto, esse número de 24 milhões de pessoas que deixaram de passar fome de 2022 para 2023 não existe, não faz o menor sentido, mesmo nas estatísticas apresentadas pela FAO, que é vinculada à ONU e que tradicionalmente favorece governos de esquerda. Até mesmo a entidade que sustenta a primeira mentira de Lula não chega nem perto de sustentar a segunda mentira. É preciso que isso fique muito claro, é preciso que essas informações cheguem ao maior número possível de pessoas e para isso eu conto com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo. Os governos do PT nunca acabaram com a fome no Brasil e também não estão acabando agora. O que eles estão fazendo, mais uma vez, é mascarar dados para se promover, é esconder a realidade para favorecer a sua própria imagem. Enquanto essas narrativas estão sendo disseminadas por todo o Brasil, os brasileiros que realmente passam fome continuam passando fome. E para essas pessoas, Lula e seus aliados não dão a mínima. Compartilhe esse vídeo para que a verdade seja levada adiante. Um grande abraço e até a próxima.